Simples Direito. Como o nome já diz, estamos aqui para simplificar o direito. Aprendemos com Da Vinci. A simplicidade é o último grau de sofisticação. E como sempre, estamos juntas. Eu, Roberta Maciel. E eu, Jéssica Torres de Mello. Sejam muito bem-vindos. Olá, vamos para mais um podcast, mais um vídeo. Se você não acompanha o nosso canal, nós também estamos no YouTube, inovação aqui da nossa segunda temporada. A gente quase não Simples tem, Direito. a gente quase não tem coisa para fazer. Vamos fazer mais um podcast? Vamos, Bora lá. vamos. Estamos sempre juntas aqui. E como você tá, Gé? Tô ótima. Voltando de umas férias deliciosas. Conheci Portugal, conheci Paris, 20 dias descansando. Gente, a gente Valeu a aqui, pena. né? A gente aqui no interior de São Paulo, era onde? Na Europa. É isso aí. Não, foi muito bom, Rô. Dias de luta, dias de glória. Você merece muito. Obrigada, amiga. Gente, puxando, a gente teve a ideia desse vídeo, porque puxando do nosso outro episódio, doutor André, que a gente falou um pouquinho sobre a questão de guarda. Se você não ouviu, volta lá e ouça, tá muito legal. O doutor André é, assim, de uma generosidade incrível. E por isso até que eu comecei a conversar com a Jéssica, eu falei, daria um vídeo isso, né? E cá estamos nós. Então, assim, eu falei para a Jéssica sabe da minha história, né? Somos amigas aí há 20 anos, mas eu nasci em 85, meus pais se separaram, sei lá, acho que 5, 6 anos depois, ou seja, eu sou filha do divórcio dos anos 90, início dos anos 90, que não era um divórcio, era uma guerra, né? A gente estava ali no campo minado e a criança vivia muito isso. Acompanhando alguns divórcios que eu vejo de longe da Jéssica, porque eu não tenho nem a pretensão de advogar nessa área, ela é a nossa especialista, teve muitas mudanças, né, Jéssica? Você pode expor um pouquinho, assim, o que mudou da sua vivência, dos seus estudos, dos seus Dos divórcios meus antigos processos. e os atuais? Tá. Ô, Rô, eu acho que mudou muita coisa, né? Eu, como advogada familiarista, posso dizer que dessa sua época, eu acho que você deve Dos ter aí, dos sobreviventes? sobreviventes, deve ter muito resquícios dessa época dos pais brigando, de brigas não só sobre pensão, como também o pai deixando muito a criança com a mãe com uma sobrecarga muito grande, que na época ainda, vamos pensar lá nos anos 90, a mulher ainda tinha uma dificuldade de estar efetivamente no mercado de trabalho, Sim. então ela tinha isso, ela tinha que manter os filhos, os pais não queriam pagar pensão, eles não participavam ativamente. Mudou muita coisa, né? Mudou. Eu acho que a gente pode falar que foi pouco tempo e a gente teve uma mudança significativa. Em que sentido? Hoje, óbvio, existem litígios, existem. O que é o Sim. litígio, gente? Simplificando aqui o direito, são as brigas, né, entre os casais, os pais das crianças. Mas a gente está num caminhar de buscarmos mais o consenso, o acordo, minimizar o sofrimento das crianças. Hoje o foco maior são as crianças. Aquela época eram muitos interesses dos pais. Hoje a gente busca olhar mais para as crianças, entender quais são essas necessidades das crianças e a partir disso tentar conciliar sim os interesses dos pais. E também complementando e para finalizar aqui sua resposta, é a participação mais ativa dos pais hoje na vida das crianças. Os pais, daí você está falando a figura masculina, A né? figura Porque masculina. nessa época do divórcio, e ainda ocorre assim, mas eu acho que hoje os números, a gente trouxe aqui alguns números, são bem menores, a guarda ela era meio que automática para a mãe, né? É, Não, nem se discutia, as crianças ficam com a mãe. Para a mãe, de uma forma muito vulgar falando, perder a guarda tinha que ser assim, algo muito grave, né? Senão ela não perdia. Hoje, já não é essa questão tão automática. Hoje, o diálogo está prevalecendo no judiciário, pelo menos é o que eu vejo aqui de longe, acompanhando que, é igual você falou, antes eram os pais
Eles estavam resolvendo sua situação, seu estado civil, da sua na época de solução de união estável, né? Ou um Falava o divórcio. divórcio, a separação, né? Mas e Era a criança separação era a naquela época. separação, Naquela época, a gente tinha primeiro a separação para depois o acontecer o divórcio. divórcio. Depois de um Hoje em tempo dia, podia ser o divórcio, né? exatamente, hoje em dia já divorcia direto, Tinha o né? disquite antes, gente. A gente é antiga, tinha o Aí já é disquite. antes dos Mas anos você 90. falou, parece que me veio a figura assim, era o pai, a mãe e a criança no meio. Hoje eu vejo que a criança, ela é vista com uma superioridade, os interesses dela está superior até os dos pais, né? O foco é Exatamente, a criança. exatamente. E a legislação se atualizou nesses casos. Por quê? Porque antes, como você disse, ficava a guarda só com a mãe. Uhum. Então, aí eu acho que é importante, já que a gente está simplificando o direito, vamos explicar o que é a guarda, né? Sim. Essa guarda que ficava antigamente só para a mãe, que é a guarda unilateral, a guarda unilateral, ela é a guarda na qual só um dos genitores, ou seja, dos pais das crianças, ou o pai ou a mãe, fica com a responsabilidade sobre os filhos. Que tipo de responsabilidade? Nem somente a responsabilidade, eu vou ser mais precisa. Fica a ele destinado as decisões do dia a dia, tá? Então, decisões, que escola vai colocar, qual plano de saúde que vai contratar, Você vai fazer um curso extracurricular, coisas do gênero. vou contratar uma babá para cuidar do meu filho, eu que vou contratar. Então, qual médico que eu vou levar? Eu já mesmo decido, eu já levo. Então, todas as questões da rotina da criança, aquele que tem a guarda unilateral é que decidia. Era assim que De uma funcionava na forma época, autoritária, sim, né? autoritária. Era assim que funcionava na época. E aí, a partir de 2014, isso mudou, porque a lei mudou. Sim. E mudou como? Essa já não é mais a regra geral. Não é um dos pais fica com a guarda do filho. A guarda hoje a gente chama de compartilhada. E o que é, Rô, a guarda compartilhada? Vou falar aqui o que eu sei, né? Que eu não sou especialista da área, mas a guarda compartilhada é exatamente essa divisão das responsabilidades dos pais com o foco na criança. Então, assim, o pai, a figura paterna, ela tem que ser tão participativa quanto a figura materna, porque o que eu via e às vezes eu acho que até ficava conveniente para o pai, a figura paterna, ao invés de falar pais, engloba pai e mãe, né? Mas a figura paterna, a responsabilidade era inteira da mãe, então a mãe era responsável pelos erros e muito pelos acertos, mas muito mais pelos erros, né? E hoje, tendo essa divisão, o casal ele quer o melhor para a criança. Eu acompanhei alguns divórcios e eu via muito que a questão muitas vezes a mãe, por ter essa autoridade maior com a criança, por ser uma guarda muitas vezes unilateral, ela usava até um pouco a criança como o escudo, tipo, eu mando, eu faço, e isso vai minando a responsabilidade paterna. O pai também, ou ele tem duas opções, né? Ou ele vai atrás, não, eu vou atrás do meu filho e eu quero conviver, ou ele fica tá bom, quando ele tiver idade, ele escolhe, e nisso vai se distanciando, e o amor, ao meu ver, é a convivência. É ali estar lado a lado, Exatamente. são os laços formados. Então, a gente vê pai que não sabe do que o filho gosta, né? Por quê? Porque foi minada essa participação, muito por excesso de zelo, excesso de amor da mulher. A gente está aqui, a gente é 100%, a gente entende as dificuldades das mães, mas por receio do pai não conseguir, não deixa tentar. Uhum, exatamente. Então, é isso que eu vejo como a guarda compartilhada. Essa volta do pai participar ativamente da paternidade. Quando o pai está junto, O que o eu casal está digo, junto, Rô, deixa só um minutinho. Quando o casal está junto, ele pode até não ter voz ativa, mas ele está lá participando. Mesmo que por vezes de uma forma coadjuvante, mas ele está lá. Quando tem o divórcio, aquela figura, mesmo que estava apagada, ela some. mas é isso que a guarda compartilhada tem o intuito de trazer. É de transformar aquele casal que era um casal amoroso, afetivo, né? Uma relação que a gente chama de relação conjugal, de homem e mulher, ou hoje em dia a gente já pode falar de mulher e mulher, de homo afetivo, de homem com homem, aquela relação conjugal em uma relação que a gente chama de relação parental. Se não deu certo como casal,
porque eles não podem continuar dando certo agora como pais. Olhar para aquelas crianças e entender que eles vão continuar tendo necessidades e precisam contar com os dois. Então, a guarda compartilhada é isso, é a criança podendo ser olhada e cuidada pelos dois, pai e mãe, por ambos os genitores, que vão cuidar e tomar as decisões em conjunto, por mais que eles muita gente fala, mas brigou, né? Brigou não vai dar certo. Se eles não querem mais se conversar como casal, não vão conseguir conversar como pais das crianças. Vão precisar conversar. Sim. Aí não é mais uma questão de não conseguir. De querer, né? Já foge dessa esfera. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E um filho é uma responsabilidade. Sim, é um você laço. sabe. Você tem dois, Roberta, você sabe o quanto é importante a gente estar junto dos nossos filhos. Então, é uma necessidade, é olhar primeiro, volto a dizer, para o interesse das crianças, né? E aí, a partir disso, eles compartilham as responsabilidades. Compartilham o cuidado, compartilham a responsabilidade de analisar. Poxa, vamos pensar junto, qual escola é melhor? Olha, eu vou visitar tal e tal escola, você visita outras, depois eu vou te trazer o que é bom dessa escola, o que é ruim. Vamos decidir isso juntos? Vamos. Né? Porque o ter filho, a vontade do filho teria que ser, né? Está acima da sua, né? Tirar desse egoísmo de não, se ele decidiu, eu tenho que decidir o contrário, ou porque não, o foco que deveria ser o principal é os filhos. Eu sei que falta maturidade para muita gente aí, gente. Aí que entra o mundo ideal, na lei, ele é lindo, mas no dia a dia, no perrengue, o que tem de pai e mãe aí que está com o WhatsApp bloqueado, eu não falo com ele, mas assim, a legislação traz essa possibilidade. Eu acho que aí são portas que se abrem. Muitas vezes, os pais com o WhatsApp bloqueado, pai e mãe com o WhatsApp bloqueado, falar, mas é porque o seu filho fez isso, o seu filho fez aquilo, imputa para a criança. Filho. Na verdade, questões que vêm dos próprios pais, que o problema normalmente maior são os pais. Sim. Então, as crianças, a gente tem uma facilidade maior de cuidar, de entender o que eles precisam, quais são as necessidades deles. A questão é você estruturar realmente quais são as necessidades desses pais, o que a gente vai precisar fazer para encaixar e organizar essa estrutura familiar, que aí a gente vai ter um outro podcast para falar da convivência, para falar do que a gente chama de plano de parentalidade. Eu sei que é o tema para outro podcast, mas a terminologia mudou, né? Não é mais visita. Pai e mãe não visitam. Criança não é visita na casa do pai. Exatamente. Isso eu acho que a gente tem que repetir. Não, isso foi sensacional. Todos os dias. Pai e mãe não visitam. Pai e mãe convivem. Você não convive quando você está na sua casa com seus filhos? Você não é uma visita dentro da sua casa. Então, só porque terminou o casamento, ou uma união estável, ou um namoro, se essa criança veio de um namoro, não é porque terminou essa relação que vai terminar a parentalidade, ou seja, a vida de pai e mãe com esses filhos. Vai continuar para sempre. É uma relação que continua para sempre. Fácil não é, mas é o que eu quis trazer, a gente quis trazer nesse vídeo, é que existe sim a possibilidade de ter um divórcio respeitoso. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, e nenhum rompimento é fácil. Então, por exemplo, na minha esfera, na trabalhista, quando você vai fazer uma demissão, não existe uma demissão linda, perfeita, que todos saem felizes. Sempre tem uma parte que sai ali machucada, sai chateada com a situação, ou um empregado que agiu de uma forma que a empresa não aceita, ou o empregado que ficou chateado com a ruptura, com a rescisão contratual. Então, assim, nossa vida em si, na nossa vivência, ninguém gosta de términos, de rescisão, de grandes mudanças. O divórcio também faz parte dessa dificuldade e sempre tem um lado que sai um pouco mais ferido, mas tem que se fazer de uma forma respeitosa. Não pelos adultos, mas pelas crianças. Se vocês adultos não têm maturidade, ok, bloqueia no WhatsApp. Mas se você tem filho, você tem que repensar essa postura. E como que a gente vai fazer isso acontecer? Né? E aí a importância de você procurar um profissional que não jogue... Eu sempre falo, o advogado ele não está ali para jogar
álcool na fogueira, Sim. né? No momento que já existe um conflito, né? O término sempre ele vem de um conflito que já existe. E o que a gente pode fazer para apaziguar esse conflito e, especialmente, olhar para as crianças, né? Agora, uma coisa que é importante a gente falar, e só para você, finalizando aqui, vocês entenderem, também vai ser um tema de um próximo podcast, mas a guarda compartilhada, ela hoje, ela é a regra. Então, quando um pai ou uma mãe ameaça, mas eu vou tirar a guarda de você. Sempre eu ouço isso no escritório, eu estou com medo de perder a guarda do meu filho. Não tenham esse medo. Então, hoje, se eu for lá me divorciar com filhos, em regra, é a guarda É compartilhada. a guarda compartilhada. Ela só vai ser uma guarda unilateral se tiver motivos para tal e se a parte contrária aceitar. E que motivos, né? De repente, a gente pode tratar aqui de um dos genitores ser um criminoso, a depender do crime. A gente pode também falar de ser um drogadito, tá? De São ter questões graves. pedofilia. Não é assim, eu não quero que ele conviva com meu filho. Não. Ou uma alienação parental comprovada e uma alienação parental grave, porque a alienação parental também tem várias penalidades. Essa é a última, transformar numa guarda unilateral. Então, assim, não se sintam ameaçados quando vierem falar para você, eu vou tirar a guarda dos seus filhos. Vai ficar comigo. Gente, não é um saco de arroz, você vai lá e pega. Não. Você precisa de um processo para isso e tem que ter uma decisão jurídica para essa alteração de guarda. Exatamente. Certo? É assim? Quer falar mais alguma coisa? Não, e há mais uma coisa que é importante. A guarda compartilhada não é compartilhamento de tempo, tá? Não é porque a gente tem a guarda compartilhada que cada um tem direito ao mesmo tempo de Seria guarda alternada, é isso? Não existe no Brasil Não existe guarda no Brasil. alternada, que é alternar esse tempo, tá? Não existe. Muita gente confunde também. Então, a gente volta a falar sobre a convivência, essa questão do tempo, num outro podcast. E eu queria também, no outro, a gente possa trazer o plano de parentalidade que você falou, que eu nunca tinha ouvido falar. Fica aqui eu, como sou trabalhista, compromisso. para mim, assim, eu estou aqui como aprendiz, assim como vocês. Gente, espero que tenham gostado. Nós estamos no YouTube, no Spotify, enfim, deixe seus comentários, a gente precisa saber como tá, né? Como se vocês estão gostando, Dá um sugestão feedback, de tema, assim, a exatamente. gente conta com a participação de vocês. Obrigada e até a próxima. Beijo.